E vem conferir uma análise do quarto episódio da última temporada de Bleach, Thousand Year Blood War. O episódio começa no laboratório, onde a gente lembra que o Kitaki está vivo. O Kitaki tem uma grande importância nessa história, nessa parte, mas o anime e o mangá também fez isso, parece que deixa ele como secundário, mas aqui é bom porque a gente lembra a importância dele. Tanto que o episódio começa com o Kitaki e a cena pós-créditos também é dele, onde eles falam que o corpo dele está ficando instável, depois de tanto tempo que ele está tendo que segurar os 3 mundos. E com o corpo dele instável, acaba sendo um problema que é, se ele acabar morrendo, se acabar desaparecendo todo o seu poder do Rei das Almas que ele tem, sendo o braço esquerdo dele, os 3 mundos vão entrar em colapso, aí obviamente o universo de Bleach está desaparecendo. Essa parte é muito interessante, muito boa, porque ele dá um senso de urgência. Ele dá um senso de urgência porque até o momento, quando você para pensar em Bleach, eles têm que destruir o Yhwach, eles têm que destruir o Gerard, mas a gente passa uma impressão de que a gente assistindo, eles podem fazer isso qualquer hora, só tem que eliminar eles. Quando você coloca essa parte do Kitaki, você lembra da urgência que é destruir os 3 mundos, e faltando agora apenas 6 episódios para acabar o anime como um todo, você acaba tentando dar mais rapidez para os episódios, você sabe que tem um senso de urgência maior. Acho bem interessante começar assim. Logo depois a gente volta para a luta do Zaraki contra o Gerard, onde o Zaraki tenta de qualquer forma destruir o Gerard, mas ele não consegue, ele não tem força suficiente para poder fazer isso. Nesse ponto, o Hitsugaya e o Byakuya, eles têm um plano que é, vamos tentar pegar o Gerard de surpresa. O problema é que o Zaraki, ele é descoberto, o Zaraki ele é derrotado na primeira vez, então a partir daí, eles rapidamente destroem o poder do Zaraki, do Hitsugaya com o Byakuya. Nesse ponto, o Zaraki parece que está desacordado, mas quem acaba voltando é Yashiro, e a Yashiro fala para ele a frase que todo mundo que é fã de Bleach esperou para ouvir, que é: ela não é só a amiga do Zaraki, a criança que ele cuidou, ela é a Bankai dele. E depois ela fala: use meu poder de forma correta, transforma a Bankai, e a Bankai transforma o Zaraki numa pessoa completamente diferente. A Bankai dele faz com que o Zaraki agora fique com uma pele completamente vermelha e um rosto demoníaco. O Gerard fala que aquilo parece não impressionar ele, mas o Zaraki acaba mostrando toda a sua força, indo para cima do Gerard e destruindo a sua espada, seu capacete e até cortando ele no meio. Mas, apesar de eles acharem que a luta parecia ter terminado, ela não terminou. Ele volta mais forte, como um guerreiro de Deus, como ele mesmo fala. E aí que o Zaraki percebe que a luta ficou equilibrada. O Zaraki ainda tenta ir para cima do Gerard, mas ele acaba perdendo um braço. E aí a Tiro fala que ela não consegue controlar o poder do Zaraki. É uma dica para falar que o poder do Zaraki pode ir além disso, mas o corpo dele ainda não aguenta a Bankai como um todo. Ele não está com a sua Bankai completa. Isso faz com que ele perca um braço e acaba sendo jogado para longe. Nessa hora, a gente acaba vendo a Momo. A Momo está conversando com o Shinji, e o Shinji fala que é para ela primeiro salvar a Rukia e o Renji. Ela vai salvar os dois, e depois que recupera sua energia, o poder do Gerard lá no fundo quase faz com que eles acabem sendo caídos de dentro daquela plataforma que é onde eles estão lutando. Mas o Zaraki, o Hitsugaya segura eles. O problema do Hitsugaya segurar eles é que ele gasta todas as flores de gelo que ele tem. Nessa hora, o Byakuya até fala: olha, você perdendo essas flores de gelo, quer dizer, então ela está sem poder. E aí vem a revelação, que é incrível também, é uma coisa que muito fã de Bleach esperou desde a hora que sabia que ia ter a última temporada em anime, que é a Bankai completa do Hitsugaya, que é incrível. Ele vira adolescente, adulto na verdade, e aí o poder dele evolui muito. Ele fala que ele tem esse poder, mas ele não consegue usar esse poder ainda, porque a Bankai dele é muito forte. Mas com esse poder, agora ele consegue, de forma mais fácil, de forma mais interessante, lutar contra o Gerard. Ele primeiro congela o Gerard nesse novo formato dele, mas ele não consegue, isso não é suficiente para pará-lo. Aí o Gerard consegue segurar o Hitsugaya de uma maneira que ele não usa o poder. Nessa hora, o Zaraki chega por trás e consegue segurar a perna do Gerard, jogando ele para longe. E aí, nesse momento, o Hitsugaya acaba congelando ele de novo. E aí faltava o Byakuya, e é isso que ele faz. Com o Gerard congelado, sem conseguir se movimentar com o Zaraki, o Byakuya usa a sua
Senbon Sakura no formato máximo e acaba cortando ele no meio. Nessa hora, o Hitsugaya cai, e aí também é muito interessante essa cena, porque o Byakuya segura ele, e ele percebe que a Bankai exige muito do corpo do Hitsugaya, por isso que ele não consegue usar o tempo inteiro. Parece que eles derrotaram ele, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, o Gerard ele consegue se reagrupar mais uma vez, tendo sua última forma para poder tentar destruir todo mundo que está ali. Antes de começar essa luta, o Byakuya fala que o Renji e a Ruka tem que ajudar o Ichigo, que essa seria a função deles. Eles vão embora, tem um diálogo bem interessante entre o Hitsugaya e o Byakuya, um diálogo maduro entre os dois, onde o Hitsugaya fala que para o Ichigo, para eles, é um companheiro, mas para a Ruka e para o Renji, eles são amigos. Algo que pode ajudar muito o Ichigo a ficar mais forte, de manter um equilíbrio, de ter uma base junto. É uma coisa que ele sempre ajudou. Porque até o Hitsugaya fala, eles não vão ajudar muito na luta contra o Yurrabarra, mas é importante que eles estejam lá para poder dar mais força para ele. Depois disso aparece a cena pós-créditos. E a cena pós-créditos volta pro Ukitake. O Ukitake, por ele tá desequilibrado, por ele tá perdendo sua força, os Hollows começaram a atacar a Terra. Atacando a Terra não tem quem mandar, porque os capitães não estão lá. Então os tenentes que estão na sala falam que vão lá parar ele, derrotar eles, ajudar nessa conquista. Nessa hora corta pro Ichigo. O Ichigo está lutando contra o Yurrabarra ainda, está recebendo a parte de recuperar seu corpo, ele está num formato diferente. Começa a tocar uma música que todo mundo que é fã de Bleach ama, que é o Number One, que é a música clássica, tema do Ichigo. E ele está num formato diferente, ele está ainda Shinigami, mas com metade do rosto de Vasto Lord. E ele fala que ele também não consegue controlar esse poder. Bem interessante esse episódio onde ninguém consegue controlar o poder. Ele fala que agora ele consegue controlar um pouquinho melhor, mas não totalmente, por isso que ele não tá 100% em Vastolord. Ele treinou numa forma onde ele consegue já fazer o suficiente para lutar. Esse poder até surpreende o Yurrabarra, que fala que aquela força vai fazer com que ele tire a espada pela primeira vez, porque o poder é maravilhoso. Eles têm um confronto rápido, o Ichigo é jogado para longe, o Yurrabarra fala que ele vai usar o Geshuka Tensou, mas ele não usa esse poder, ele usa o Sobankai, misturado com o Zero, que é o poder máximo do Vastolord. Então a Bankai misturada com um poder muito forte que corta o Yurrabarra no meio, o episódio se encerra. Esse foi um episódio excelente de Bleach. Pra quem é fã de Bleach, ele tem tudo que os fãs gostam. Você tem a Bankai de 3 personagens que são as mais queridas do público, que é Hitsugaya, Byakuya e Zaraki. Você tem a grande revelação da Bankai do Zaraki. Você tem a grande revelação da Bankai completa do Hitsugaya. Você ainda tem a revelação do Ichigo como meio Vastolord, com a música clássica que todo fã gosta. Então assim, esse é aquele episódio que se você é fã de Bleach, com certeza você vai ficar muito empolgado. Você tem as bancais empolgantes, as lutas são muito bem animadas, parece que todo mundo que anima Bleach ama fazer luta do Zaraki, porque sempre que ele luta é impecável as lutas que eles fazem, da Ono na temporada passada, agora com o Gerard, eles sempre mandam muito bem nisso. Então é um episódio que, de novo, ele pode ser um episódio que talvez tenha sido um pouco corrido nas coisas que acontecem ali, poderiam ter dividido em 2 episódios para dar mais tempo de animação, brincar com a luta, poderia. Mas como um fã de Bleach, é tudo que os fãs esperam. Aquele episódio que se você pensa como fã, você vai amar. Vastolord, música Number One, Hitsugaya adolescente com a Bankai completa, Byakuya usando a sua Bankai completa também, e o Zaraki tendo a revelação da sua Bankai, episódio ótimo, com uma ótima animação, ótima trilha sonora, realmente é o melhor episódio da temporada até agora. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos, e aí, o cachorro do 4º episódio de Bleach, Thousand Year Blood War, comenta aqui embaixo, eu volto, próximo vídeo.